Oi, gente, nessa aula concluiremos a aula anterior sobre deslocamento e caminho percorrido com alguns exemplos e exercícios. E na próxima aula estaremos iniciando o nosso estudo sobre velocidade média e velocidade escalar média. Vamos ver o exemplo seguinte com bastante calma para que fixemos de uma vez por todas os conceitos até então vistos, tá certo? Aqui nesse exemplo eu fixei uma trajetória representando uma rodovia e que faz ligação entre três cidades, a cidade A, B e C. E eu disse que a cidade A está no quilômetro zero. Eu vou considerar a cidade A como a origem dos espaços nessa trajetória aqui. A cidade B está no quilômetro 120 e a cidade C está no quilômetro 200. E para ter acesso a essas cidades, vejam que a partícula se move exatamente nessa trajetória indicada aqui. Vamos ver algumas possibilidades nessa trajetória. A primeira é a seguinte: eu vou pensar no móvel que está na cidade A e faz todo esse percurso aqui, até a cidade C. Então, eu tenho que nesse movimento, especificamente nesse movimento, eu tenho um deslocamento chamado de ΔS, que é o meu deslocamento escalar, que vai de A até o ponto C. Esse deslocamento ele é igual à posição 200, que é a posição da cidade C, menos 0, que é a posição da cidade A. O que é que eu estou fazendo? Posição final menos posição inicial. Então, eu tenho um deslocamento escalar de 200 km nesse movimento. Acontece que esse movimento me dá um vetor, que é o meu vetor deslocamento, que é o meu deslocamento vetorial, e aí eu ligo uma flecha, uma seta que sai da cidade A diretamente para a cidade C. Ela aponta para a cidade C. Esse meu vetor representa, então, o meu deslocamento vetorial. E eu estou dizendo que esse vetor tem módulo, ou seja, ele mede 180 km. Eu coloquei metro, mas como eu estou trabalhando com quilômetro aqui nas placas, vamos pensar que essa distância entre A e B seja de 180 km. Tá? Vamos pensar assim. Então, esse meu ΔS, ele tem uma flechinha em cima que você já sabe que indica que é o deslocamento vetorial. Ou eu posso representar por esse D minúsculo aqui e colocando esse sinalzinho aqui em cima representando o vetor. Tá bom? Mas o meu deslocamento ΔS na trajetória, que é o deslocamento escalar, deu 200. Então, o meu deslocamento vetorial é 180. Eu já indiquei esse valor aqui, propositadamente. Não foi uma medição perfeita. Eu não sei exatamente quanto dá de A até C. Eu estou supondo que seja 180, só para que nós possamos exemplificar, tá bom? Eu também tenho que o meu movimento foi da cidade A à cidade C e foi no sentido positivo da trajetória. Então, ΔS é positivo. Normalmente, nós indicamos ΔS maior que zero. Claro, se ele é positivo, ele é maior do que zero. E esse movimento é progressivo. Outra coisa é que a distância percorrida na rodovia foi exatamente 200 km. Então, eu já disse isso. Quando você faz um movimento de ida e não tem a volta naquela trajetória, então eu tenho que a distância percorrida ou caminho percorrido é igual ao deslocamento escalar. Então, percebam que esse vetor deslocamento pode nem existir. Essa possibilidade de ligar a cidade A à cidade C em terra. Talvez aqui tenha montanhas, talvez aqui tenha um mar gigantesco, mas eu posso intuitivamente imaginar esse vetor e traçar o meu deslocamento vetorial. Vejam que eu estou sendo bem repetitivo nas explicações, é porque eu estou preocupado
de fato com que vocês entendam de uma vez por todas essas diferenças. Eu preciso desse entendimento para continuar os estudos lá na frente com os conceitos de velocidade média, de velocidade escalar média. Tá bom? Vamos supor então aqui um segundo movimento. Vamos pensar no movimento de uma partícula que se desloca da cidade A até a cidade C e retorna para a cidade B. Então ele vai de A a C e retorna para a cidade B. Então olha só, gente, o meu deslocamento escalar ele é dado da seguinte maneira. Posição final, 120, menos posição inicial, que é 0. Então o deslocamento escalar corresponde a 120 km. Esse trecho aqui que ele vai e volta, ele é ignorado. Ele não é considerado, não conta para o deslocamento escalar. Tá certo? Agora veja só. Tem essa trajetória verde aqui para indicar o seu deslocamento escalar. Tá vendo? É só esse trecho aqui, 120 km. Mas eu também posso imaginar para esse movimento um vetor. Eu posso imaginar um vetor deslocamento que sai da cidade A diretamente em linha reta e aponta para a cidade B. E aí eu tenho meu ΔS, mais uma vez, com a flechinha em cima, indicando que é uma grandeza vetorial. E mais uma vez, eu determinei que essa medida de A a B em linha reta corresponde a 90 km. Logo, eu tenho que o meu vetor de deslocamento tem módulo 90. Ou seja, o meu deslocamento vetorial é de 90 km. O meu ΔS nesse movimento, meu deslocamento escalar na trajetória, é positivo, porque da cidade A até a cidade B, porque tudo acontece como se o movimento fosse da cidade A para a cidade B. Tudo acontece assim, porque eu ignoro a ida e a volta aqui nesse trecho. E no final das contas, eu tenho uma resultante, um deslocamento resultante que é de A para B. E de A para B eu tenho um movimento progressivo, com ΔS maior do que zero, com ΔS positivo. E aí eu tenho um detalhe, a minha distância percorrida, ela conta da seguinte maneira, de A até C, 200 km. E quando eu volto, olha só, quando eu volto para a cidade B, eu ando mais 80 km. Então, na verdade, eu percorri exatamente 200 mais 80, 280 quilômetros nesse percurso, que é o meu caminho percorrido. E agora, nesse exemplo, eu percebo que ele não está mais coincidente com o meu deslocamento escalar. Os dois acontecem na trajetória, lá na rodovia, mas agora não coincide mais. Essa coincidência só dá, nesse exemplo aqui, que a partícula sai de um ponto e vai para o outro ponto, e aí acaba o meu estudo. Ele não volta, a partícula não volta. Bom, vamos ver esse outro exemplo aqui. Eu estou agora considerando um deslocamento de uma partícula que sai do ponto C e vai até o ponto A. Então, olha só, nesse movimento, gente, se sai do C e vai até o ponto A é o ponto final, que é 0. Aí eu tenho 0 menos 200. Eu tenho menos 200 km. Então, olha só, o deslocamento da partícula foi negativo. Foi no sentido negativo da trajetória. Então, esse movimento me dá um deslocamento que tem origem em C e extremidade, ou seja, aponta para A. Esse é o meu vetor deslocamento. Esse vetor deslocamento é igual ao vetor deslocamento de A para C, mas com sentido oposto. Ele tem o mesmo módulo, mas agora está apontando para a cidade A. Bom, esse meu vetor deslocamento de C
até A é o vetor menos 180 km. Esse meu deslocamento negativo da trajetória, ele é negativo. Eu tenho um ΔS menor do que zero. E quando isso acontece, vocês viram que o movimento é retrógrado. A distância percorrida, ou o meu deslocamento escalar, que foi feito nessa trajetória, é justamente o tamanho dessa trajetória. Na verdade, o meu deslocamento escalar, a minha distância percorrida, na verdade, é o módulo do deslocamento. Como o deslocamento deu negativo, menos 200, o meu caminho percorrido é o módulo, que é 200 km. Vejamos agora um outro exemplo. A partir de agora eu tenho alguns exercícios que eu tirei do livro de Bongiorno. Então olha só, calcular o caminho percorrido e o deslocamento de uma partícula que sai do ponto A e desenvolve o percurso ABCD. Então olha só, a partícula sai do ponto A, se desloca até B, vai até C e para no ponto D. Vocês concordam comigo que a distância percorrida nada mais é que a soma desses deslocamentos, a soma dos segmentos AB mais BC mais CD, que nada mais é que 100 mais 400 mais 400. Eu tenho uma distância percorrida de 900 metros. E o meu deslocamento escalar ao longo dessa trajetória é coincidente com a distância percorrida. Posso dizer que o meu deslocamento escalar também é de 900 metros. E o meu deslocamento vetorial eu posso representar com esse vetor que liga a cidade A, ou ponto A, até o ponto D. Origem em A, extremidade em D, aponta para D. E aqui é o meu vetor de deslocamento. Então como é que eu faço para calcular isso? Aí eu vou precisar de alguns conhecimentos básicos de vocês, que vêm lá do ensino fundamental. Por exemplo, esse vetor eu posso calcular da seguinte forma. Eu posso projetar o segmento BC aqui, a partir do ponto A, faço essa projeção. E quando eu faço essa projeção, eu acabo de desenhar uma figura geométrica. Eu tenho um triângulo, retângulo, esse ângulo aqui, de 90 graus. Nesse triângulo, eu tenho aqui os catetos A e B, e minha hipotenusa, que é justamente o meu vetor. E lembrando do teorema de Pitágoras, vocês sabem que D ao quadrado é igual à soma de A ao quadrado mais B ao quadrado. O que é que diz o teorema? Que o quadrado da hipotenusa é a soma dos catetos ao quadrado. Então, sabendo disso, eu posso chegar nessa medida. E aí vocês percebem que de A até aqui, essa outra extremidade desse segmento, mede 400. E se daqui até aqui mede 100, então daqui para cá vai medir 300, porque 300 aqui mais 100, 400. Então eu vou dizer o seguinte, que D ao quadrado é igual a esse cateto aqui, B ao quadrado, mais esse daqui ao quadrado. Então 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 160.000, que é 400 ao quadrado, mais 90.000, que é 300 ao quadrado. Olha que legal, gente. Numa prova você não tem calculadora. O que é que você vai fazer aqui? 4 ao quadrado, 16. Se você tem dois zeros, você coloca 4, você dobra com a potência. 3 ao quadrado, 9. Você tem dois zeros, coloca 4. Resolveu, não precisou de calculadora, nada. De 160.000 com 90.000, eu tenho 250.000. Então, D ao quadrado é igual a 250. Eu tenho o vetor D ao quadrado, eu tenho essa medida ao quadrado, que dá 250.000. E aí vocês já devem ter aprendido lá no ensino fundamental que a operação inversa de uma potência é a raiz. Então, D é igual a raiz de 250.000. Novamente, gente, a raiz de 25, 5. Tem 4 zeros. Como é raiz, eu não vou dobrar a quantidade de zeros. Pelo contrário, eu vou cortar. Tem 4 zeros e aí eu corto 2 zeros. Fica 500, tá bom? E claro que eu tenho que atentar para isso, que esse D, que é o meu deslocamento vetorial, é indicado também se
vocês preferirem, como ΔS com a setinha em cima indicando o vetor. Então, aqui é o meu deslocamento vetorial. Vamos pensar numa outra possibilidade para essa questão. Olha só, vamos imaginar agora o movimento ABCDE. Então, A para B, B para C, C para D e D para E. Então, nesse movimento, eu tenho o seguinte: a distância percorrida é a soma dos segmentos AB mais BC mais CD e o retorno DE. E a soma desses segmentos nada mais é que 100 mais 400 mais 400 mais 300, que dá 1.200 metros. E aí é o caminho percorrido, o caminho efetivamente percorrido. E o deslocamento escalar, ele é dado da seguinte maneira: deslocamento escalar. Sai do ponto A, vai ao ponto B, C, D e retorna para E. Então, o deslocamento escalar é esse ponto inicial até esse ponto final. A soma dos segmentos AB mais BC mais CE, que nada mais é que 100 mais 400 mais 100, que dá 60 metros. O vetor, gente, ou o deslocamento vetorial, nada mais é que essa seta que tem origem A e aponta para o ponto E, ponto inicial ao ponto final. E esse vetor tem módulo 400, ou seja, ele mede 400 metros de A até ponto E. O meu deslocamento vetorial, que é indicado também por esse D aqui, como a gente já sabe, nada mais é que a medida do segmento de A até E, que dá 400 metros. Vamos ver uma outra questão. Um garoto percorre os lados de um terreno retangular de dimensões 40 metros e 80 metros. Qual a distância percorrida pelo garoto em 2 voltas completas? Qual a distância percorrida e o deslocamento no percurso ABC? Vamos pensar o terreno assim: retangular, de medidas 80 metros e 40 metros. E aí eu marquei aqui o ponto A, B, C, T. Marquei os pontos. Então vejam só, qual é a distância percorrida quando o garoto dá 2 voltas? Você concorda comigo que se ele sair do ponto A, ele faz isso aqui, A, B, C, D, A, retorna para A, uma volta. Então ele faz isso 2 vezes, porque ele dá 2 voltas, olha só, segunda volta. Então eu tenho 2 vezes tudo que está aqui entre parênteses. Eu não preciso pôr sinal de vezes aqui não, tá? Vocês lembram disso. Se eu tenho o 2 colado com parênteses, significa que eu estou multiplicando tudo que está ali dentro. Então, é o segmento AB, de A para B, somado com o segmento BC, somado com o segmento CD e somado com o segmento DA. Isso na primeira volta. Como são 2 voltas, por isso que eu multiplico aqui por 2. Isso me dá o seguinte: 2 vezes segmento AB, 80, mais BC, 40, mais CD, 80, mais DA, 40. 2 vezes essa soma aqui, 80 mais 80, 160, mais 80, 240. E 2 vezes 240 me dá um resultado de 480 metros. Então, ao final de 2 voltas nessa pista aqui, o garoto percorre 480 metros. Nessas 2 voltas, gente, o meu deslocamento vetorial é 0. O meu deslocamento vetorial e o escalar também, porque ele sai do ponto A e retorna ao ponto A. Então, esses 2 deslocamentos, tanto o escalar como o vetorial, vai ser 0. Letra B. Qual é a distância percorrida e o deslocamento no percurso ABC? Então, eu estou imaginando o seguinte agora. Ele sai do ponto A, vem até o ponto B e desce ao ponto C. Vocês concordam comigo que a distância que ele percorreu nada mais é que a medida AB mais a medida BC, ou seja, 80 mais 40. 80 mais 40 vai me dar um caminho percorrido de 120 metros. Olha só, ele sai do ponto A, vem ao ponto B e para aqui no ponto C. Como deslocamento vetorial. E aí, uma coisa interessante. Esse livro, quando ele fala de deslocamento, ele não diz se é vetorial ou escalar. Mas nessa literatura aqui, o autor considera deslocamento vetorial. Ele está falando de deslocamento vetorial. Então, esse deslocamento escalar, às vezes, os autores eles não tratam nos livros. Ele considera apenas o deslocamento vetorial e o caminho efetivamente percorrido. Nesse caso aqui, eu posso tirar desse movimento aqui esse vetor aqui, que une
o ponto A ao ponto C. E aí eu formo esse triângulo aqui, retângulo, e mais uma vez, teorema de Pitágoras. Então, olha só, eu vou ter D ao quadrado é igual ao segmento AB ao quadrado mais BC ao quadrado. Dá uma revisadinha lá no teorema de Pitágoras. Talvez eu coloque no final do slide um demonstrativo do teorema e como extrair a raiz de como é feito, como normalmente a gente faz na física, para que vocês lembrem aí e facilite. Então, veja só, essa medida ao quadrado mais essa medida ao quadrado. Eu vou ter 80 ao quadrado mais 40 ao quadrado. São os lados do meu retângulo. 80 ao quadrado, gente, de novo, quanto é 8 ao quadrado? 64. Tem um zero, duplica, porque é ao quadrado. Coloca 2 zeros. 4 ao quadrado, 16. Tem um zero, coloca 2. Olha só, 6.400 e 1.600. Isso vai me dar 8.000. D ao quadrado é igual a 8.000. E aí, mais uma vez, eu pergunto a vocês. O inverso de uma expressão exponencial, o inverso da potência, é a minha raiz. Não é isso? Olha só, D é a raiz de 8.000. A raiz de 8.000 é 40 raiz de 5. Normalmente, nas questões de física, você não precisa dar o valor exato. Se a questão quiser saber qual é o deslocamento de fato, aí é dizer para você, considere a raiz de 5 o valor tal. Aí você ia substituir aqui a raiz de 5 e ia multiplicar e achar o valor do deslocamento. Mas não precisa. É muito raro uma questão pedir o valor exato calculado. E quando ela quer, ela fornece as possíveis medidas daquilo que você está trabalhando. Por exemplo, ela sabia que em algum momento do cálculo você ia parar aqui em 40 raiz de 5. E ia fornecer para você o valor da raiz de 5. Tem muitas questões de física que dá resultado, por exemplo, inclusive aqui nós vamos ter esse resultado assim, um valor e π, tipo 30 π metros. A questão não quer saber exatamente qual aquela distância. Se quisesse, ia dizer assim para você, considere o valor de π 3,14, o famoso valor de π. Aí vocês iam calcular. Esse é mais um exemplo do livro de Bongiorno. Uma pessoa sai da cidade A, do ponto A, só quero ler cidade, sai do ponto A, caminha passando pelos pontos B, C e D, onde para. Com base na figura, calcule o deslocamento e o caminho percorrido pela pessoa nos trechos de A para B e de A, B, C, D. Então, veja só, de A para B, ele pede que calcule o deslocamento e o caminho percorrido. De A para B, vocês concordam comigo que o deslocamento é o próprio segmento com origem em A e apontando para B? Então, minha distância percorrida nesse movimento de A para B, do caminho percorrido, é igual ao deslocamento vetorial de A para B. É igual. Então, vamos ampliar esse triângulo aqui. Eu tenho aqui A, B, que é o que eu quero descobrir. Mas olha só, de A até esse ponto aqui, eu tenho 30, porque aqui, ó, 10, 40. 40 menos 10, 30. Aqui eu tenho 120 menos 80, que dá 40. Então aqui eu medio 40 metros e aqui 30 metros. Sabendo disso, para achar esse deslocamento aqui, mais um detalhe, a distância percorrida de A para B é igual ao vetor deslocamento, que é igual também ao deslocamento escalar. Tudo coincidente aqui. Isso acontece quando a trajetória é retilínea, gente. Aí nós temos essas coincidências. Então, olha só, o segmento AB, essa medida aqui que eu quero descobrir, que foi meu movimento de A para B, eu vou encontrar de novo com o teorema de Pitágoras. Então, 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. De novo aquele macete. 3 ao quadrado, 9. Tem um zero, coloca 2. A mesma coisa aqui. 4 ao quadrado, 16. Um zero ao quadrado, coloca 2 zeros. E aí eu tenho 900 mais 1.600. ΔS ao quadrado é igual a 2.500. E o inverso da minha potência é a raiz de 2.500. Na raiz, o processo é inverso. Você não duplica os zeros, você corta. Então, veja só. Raiz de 25, 5. Tem 2 zeros, corta 1, fica 1 zero. Então, eu tenho o meu deslocamento de A para B, 50 metros. De A para B, eu já descobri o deslocamento e o caminho percorrido, que são iguais, né? Distância percorrida. Eu falo caminho percorrido e coloco um Dzão aqui, também significa distância percorrida. Eu já adiantei aqui a questão B. Olha só, na questão B, o deslocamento, ele sai de A, passa por B, passa por C, passa por D e para. Então, o meu deslocamento vetorial, ele é, na verdade, um vetor que começa em A e aponta para D. Então, aqui é o meu deslocamento vetorial.
O meu caminho percorrido vai ser a soma desses segmentos. Eu andei isso aqui, depois andei isso e andei isso. Ou seja, o módulo desses deslocamentos escalares aqui. Então, olha só. Meu deslocamento vetorial, vocês concordam comigo que é igual à medida do segmento de A até D, que nada mais é que 110 menos 10, porque eu tenho um ponto 110 aqui e tenho 10 aqui. Então, esse segmento mede 100 metros. Então, eu tenho meu deslocamento vetorial, ou deslocamento, como o autor chama. A minha distância percorrida é o módulo do deslocamento de A até B, que é 50, mais o módulo do deslocamento de B até C, mais o módulo do deslocamento de C até D. Então, eu tenho 50 mais 40 mais 50, 140 metros. Mais um exemplo do livro de Física de Bongiorno, volume único. Considere um carro percorrendo uma pista circular de raio 80 metros. Determine o deslocamento e o espaço percorrido pelo carro durante 1/4 de volta, meia volta e 1 volta. E aí, gente, para responder essa questão, eu preciso que vocês lembrem dos conceitos lá do ensino fundamental, de circunferência, da medida de circunferência, do que vem a ser um raio. E aí, vamos ver o que acontece aqui. Olha só, a pista é circular. Eu dividi em 4 partes e nomeei esses pontos como A, B, C e D. No quarto de volta, é 1/4 da circunferência. Eu dividi a circunferência em 4 partes iguais e peguei uma parte. Ou seja, isso aqui é meu quarto de volta. É o ponto A ao ponto B. E eu quero calcular o deslocamento e o espaço percorrido. De novo, esse autor, ao mencionar deslocamento, está falando de deslocamento vetorial. Então, nesse movimento aqui, vocês concordam que o vetor é uma seta com origem em A e extremidade em B, aponta para B? Aqui é o meu deslocamento vetorial. E aqui é o meu deslocamento escalar. É o que ele chama de espaço percorrido. E o raio, gente? O raio dessa circunferência é 80 metros. Todo mundo sabe que a distância entre o centro da circunferência a uma extremidade da circunferência. Então, eu tenho aqui o raio da circunferência 80 metros. Então, vamos lá. Na letra A, o meu deslocamento é essa flecha aqui de A até B. De novo, eu caio no teorema de Pitágoras. Triângulo retângulo que foi formado aqui. E D ao quadrado é 80 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Porque aqui e aqui, mede 80 aqui, é o raio. 80 ao quadrado, de novo, preste atenção. 8 ao quadrado, 64. 1 zero, coloca 2. 8 ao quadrado, 64. 1 zero, coloca 2. Pronto? 6.400 mais 6.400, eu tenho 12.800. Então, D, já que D ao quadrado corresponde a 12.800, D vai ser a raiz de 12.800. E extraindo a raiz aqui, vai dar 80, raiz de 2 metros. Não preciso descobrir a raiz de 2 e multiplicar por 80 para achar o valor exato. Eu não quero, a questão não quer. Tanto que no gabarito do livro a resposta é 80, raiz de 2 metros. Tá bom? No final do vídeo, como eu disse, eu vou extrair essa raiz aqui, fatorando, para vocês lembrarem. Tá bom? Então eu tenho que o meu deslocamento, essa flechinha aqui de A para B, mede 80, raiz de 2. Isso num quarto de volta. Então o meu vetor de deslocamento, que eu indico como ΔS, mais adiante eu vou trabalhar agora com o ΔS e com as flechinhas em cima. Quando a gente começa a trabalhar com velocidade média. E aí, se vocês quiserem continuar com esse D, pode continuar. Eu preferia esse, mas por questões de seguir o livro, eu vou estar trabalhando assim. Então, o meu deslocamento, 80, raiz de 2, como já fora dito. O meu ΔS, gente, o meu ΔS é essa parte, essa corda da circunferência. Se eu esticar essa corda aqui, ela, claro, ela vai ser maior que esse pedaço, que essa medida aqui. O vetor de deslocamento, ele é sempre menor ou igual ao deslocamento escalar. E aí eu sei, vocês lembram, que o comprimento, essa corda aqui toda aqui, olha só, você esticou e mediu. Essa medida, na circunferência, você não consegue puxar essa corda, você não consegue esticar essa pista, mas essa medida você vai fazer
da seguinte maneira. O comprimento total de uma circunferência é 2πr. Só que eu não quero o total, eu quero só esse pedaço, que corresponde a 1/4 da circunferência. Então eu vou dividir por 4. Então é o comprimento da circunferência dividido por 4. Isso vai me dar o seguinte, eu vou simplificar, tá? Dividir por 2, numerador e denominador. Isso vai me dar o seguinte, ΔS é igual a πr sobre 2. Tá? 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, o meu deslocamento escalar, a minha variação de espaço, o espaço percorrido, como a questão pergunta, é dado por isso aqui. Poderia parar aqui, só que a questão me dá o raio. O raio é 80 metros. Então, o raio é 80, eu vou substituir na questão. Aí eu tenho 80π sobre 2. Poderia parar aqui, mas eu tenho que 80 é divisível por 2. E como ele é divisível por 2, eu vou dividir 80 por 2, 40π metros. Ah, mas eu quero saber que medida exata é essa. Então você faz o seguinte, você coloca 40 vezes 3,14, aproxima o valor de π, que o π é o número irracional, e vai achar mais ou menos essa medida. Então vamos lá. Agora eu quero saber em meia volta. Em meia volta eu quero saber o meu deslocamento e o espaço percorrido. Em meia volta ele sai do ponto A e anda o semicírculo até o ponto C. Meia volta. Então aqui é o meu deslocamento escalar, é o meu espaço percorrido e aqui é o meu ΔS vetorial. É o meu vetor de deslocamento. E aí está mais fácil do que o anterior, que eu não vou precisar usar Pitágoras aí, olha só. O vetor de deslocamento que tem origem em A e extremidade em C, aponta para C, ele é meu deslocamento vetorial. Vocês concordam e vocês conseguem perceber que é o deslocamento, que é o segmento de A a C, a medida desse segmento, que vai dar 160 metros. Por que vai dar 160 metros? Porque aqui, daqui para o centro é o raio que mede 80. Aqui, novamente, mede 80. Então, eu tenho 180 metros. Então, meu ΔS, meu deslocamento vetorial, é 160 metros. O meu deslocamento escalar, o meu espaço percorrido, é a metade do comprimento de uma circunferência. E o comprimento da circunferência é 2πr. E aí é a metade, eu divido por 2. Dividido por 2, eu vou cancelar esse com esse e tenho πr. Eu tenho o valor do raio. Tendo o valor do raio, eu coloco 80π. Então essa medida do deslocamento escalar, que é o espaço percorrido, está 80π metros. E se eu quiser saber, eu vou substituir π por 3, apenas 3, que não é o correto, só para a gente ter uma noção. Se eu colocar 3 aqui, fica 3 vezes 80, 240. Sempre percebam que dá maior, o caminho percorrido, o deslocamento escalar maior, que o deslocamento vetorial. Daqui para cá, deu 160. O semicírculo deu aproximadamente 240 metros. Vou fazer aqui, nesse mesmo slide, a questão C. A questão C diz, numa volta completa. Uma volta completa, vocês concordam que ele vai sair desse ponto e vai percorrer todo o círculo e voltar para o mesmo ponto? E quando isso acontece, eu tenho que o meu vetor de deslocamento, ele é um ponto. Não existe uma seta, não existe uma reta, existe um ponto, porque ele sai de A e retorna novamente para A. Quando isso acontece, o meu deslocamento é zero, porque eu não tenho esse vetor de deslocamento. Eu representei aqui da seguinte maneira, o vetor de deslocamento do ponto A ao ponto A é zero. O caminho percorrido, ou o espaço percorrido, ou o meu deslocamento escalar, é a medida dessa circunferência que corresponde a 2πr. Como eu tenho o valor de r, eu vou substituir, vai ficar 2 vezes o raio, que é 80π, 160π metros. Tá bom? E aí, para finalizar, nossa última questão, também com movimento circular, diz o seguinte, e também do livro de Bongiorno. A distância da Terra ao Sol é de cerca de 149 milhões de quilômetros.
qual o espaço percorrido em quilômetro pela Terra durante uma volta na sua órbita? Então, olha só, a órbita não é um círculo perfeito. Inclusive, a questão faz questão de falar. Supõe a órbita circular, porque, na verdade, a Terra gira ao redor do Sol numa elipse, não é um círculo perfeito. Claro, não é um círculo, melhor dizendo. E faça π 3,14. Olha só o que a questão diz. Faça π 3,14. Ela está dizendo, ela está entendendo que em algum momento do seu cálculo você vai ter lá uma relação com π e aí ele quer que você calcule exatamente esse valor dado um π 3,14. Então vamos lá. Uma volta completa, que é a nossa órbita aqui, certo? E o raio, vejam só. O Sol está aqui e até essa extremidade aqui, a distância, que vai ser o meu raio, é 149 milhões de quilômetros. Vamos lá. O que a questão pede é o deslocamento escalar. É o espaço percorrido, o caminho percorrido ao dar uma volta, que é dado pela expressão 2πr. Já sabe disso, que é o comprimento de uma circunferência. 2 vezes, a questão deu o valor de π, 3,14, vezes 149 milhões de quilômetros. Basta efetuar esse cálculo aqui. E aí, o ideal é você pegar esse número que está muito grande, escrever em notação científica. Então, olha só, a vírgula está no final, você não vê. Então, todo número que é inteiro, você vai pensar assim, existe uma vírgula lá no final que eu não vejo, mas tem. É como se fosse um dinheiro. Se fosse moeda, teria aqui 0,00. Não é assim? Então, olha só, ela está aqui. Eu venho para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu pulei 8 casas para a esquerda. Então, escrever em notação científica é você colocar o primeiro número, uma grandeza maior que 0 e menor que 10, e multiplicar por uma potência de 10. Então, quando eu paro a vírgula aqui, eu escrevo 1,49 vezes 10 elevado a 8. 8 foi justamente o número de casas que eu pulei para a vírgula chegar até aqui. Só para dar uma lembrada aí. Vocês também já devem estar cientes disso aí. Tudo isso do ensino fundamental, gente. Raiz quadrada, teorema de Pitágoras, potência, tudo é lá do ensino fundamental. Por favor. Eu multiplico agora 2 vezes 3,14 vezes 1,49 dá 9,3572 vezes 10 a 8 quilômetros. Pronto. Aqui está o que a questão me pediu. O meu ΔS, o vetor deslocamento, a questão não pediu, mas eu estou atentando para isso. O meu deslocamento vetorial, numa volta completa, é 0. A gente já viu isso na questão anterior. Ele sai do ponto A e retorna ao ponto A. Então, é 0 esse deslocamento vetorial. Ok? Espero que vocês tenham entendido toda essa explicação. Está a referência ao livro de Bongiorno. Nesse slide especificamente, eu usei Bongiorno e algumas coisas de Halliday, tá? E vou pôr mais um slide aqui, mostrando como calcular a raiz e demonstrando aqui o teorema de Pitágoras, para que vocês não fiquem voando aí, tá bom? Então, gente, conforme prometido, eu vou mostrar aqui como você extrai a raiz, para quem está esquecido, né? Uma das formas. Então, na questão 4, eu cheguei nessa situação, raiz de 12.800. O que é que eu vou fazer? Eu vou fatorar esse número. Eu tenho 12.800, é um número par. Eu vou procurar dividir esse número e escrever num produto de fatores. Então, olha só, eu busco o primeiro número primo. O primeiro número primo é par. Já que ele é par, ele é divisível por par. Então, eu vou dividir por 2, que dá 6.400. Continua sendo par, divido por 2, dá 3.200. Divido por 2, dá 1.600. Por 2, dá 800. Por 2, dá 400. Por 2 dá 200, por 2 dá 100, por 2 dá 50, que por 2 dá 25. E agora eu não posso mais dividir por 2. 25, não. Eu vou tentar o próximo número primo, que é o 3. Só que o 25 não é divisível por 3, eu pego o próximo número primo, que é o 5. 25 dividido por 5
dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. E aí eu terminei de, digamos, fatorar o número 2800. Significa dizer, gente, que se eu multiplicar todos esses números aqui, eu retorno para 12.800. Então eu posso escrever assim, como um fator de multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Agora eu vou juntar de 2 em 2 porque eu quero a raiz quadrada e vocês vão entender por quê. Se eu juntar de 2 em 2, esse grupo aqui, 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, 4. É a mesma coisa. Junto esses dois, 2 ao quadrado. Esse daqui, 2 ao quadrado. Esse daqui, 2 ao quadrado. Aí eu tenho um 2 aqui que sobra, que não forma par. Então ele vai ficar só, sem expoente 2. E 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Aí eu pego isso tudo aqui, que é a representação do número 12.800, e coloco na raiz. E agora, gente, tudo que tem 2 eu vou cortar, porque tem índice, tem expoente igual ao índice. É raiz quadrada, eu tenho um 2 aqui, eu não preciso colocar esse 2. Então eu vou cortar, porque quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. E quem é a raiz de 4? 2. Então eu vou cortar tudo que tem 2, porque toda raiz de um número ao quadrado é o próprio número, vocês já sabem disso. Então quando eu extrair esses números daqui de dentro que tem expoente 2, eu vou ficar com isso aqui. E eu ficando com isso, eu deixo dentro dessa raiz, que eu não posso tirar, esse 2 que não tem expoente lá em cima. Então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vão dar 16. 16 vezes 5 vai dar 80 a raiz de 2. Valeu? Só um lembrete aí, mas dá uma olhada nos conceitos do ensino fundamental. Bom, Teorema de Pitágoras. Olha só, gente. Imagine aqui meu triângulo retângulo. Eu disse que esse lado mede 3. Por que mede 3? Olha só. Estou admitindo aqui, cada quadradinho desse, uma unidade. Então eu tenho 1, 2, 3. Aí eu prolongo aqui e formo um quadrado. 3 por 3. Então a área desse quadrado aqui é esse lado ao quadrado, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 3 ao quadrado é 9. E 3 é justamente essa medida. Entenderam? Então, olha só. Esse outro lado aqui, ou seja, aqui são os catetos, certo? Aqui está medindo 4. Então, eu tenho 4 metros daqui para cá. Eu tenho 4 quadradinhos. Pode ser metro, quilômetro, não importa. Eu tenho 4 quadradinhos. E se eu prolongar e formar um quadrado, eu tenho que... A quantidade de quadrados aqui dentro é esse lado aqui ao quadrado. Vê se não é. 4 ao quadrado dá 16. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16. Então, 3 ao quadrado me dão 9 quadrados. E 4 ao quadrado me dá 16 ao quadrado. Então, eu tenho essas áreas aqui, que são os lados dos catetos ao quadrado. E aí, quando eu meço daqui para cá, eu percebo que dá 5. Vocês podem fazer, se tiver algum programa de arte aí, fazer exatamente que dá correto. Ou até um programa de matemática mesmo, GeoGebra, bem legal. Então, quando mede 5 aqui, 5 quadradinhos. Vamos pensar em metro, que a questão está em metro. Então, tem 5 metros aqui. Se eu prolongo aqui, 5 por 5 metros, quanto é que eu vou ter aqui? Eu vou ter 25. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15, 20, 25. Então, olha só. Porque eu digo que a hipotenusa é a soma dos catetos ao quadrado. Ora, se esse cateto ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. É igual a soma desse cateto ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Quanto é 16 mais 9? 25, que é justamente essa área aqui, ou seja, que é a hipotenusa ao quadrado. E aí eu digo o seguinte, que o quadrado da minha hipotenusa, 5 ao quadrado, que é igual a 25 metros, é a soma dos quadrados dos catetos, é a soma de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Espero que vocês tenham entendido. Aí eu vou, isso aqui foi uma animação que eu fiz, eu vou passar para que vocês vejam que realmente essas duas áreas cabem aqui dentro, que é justamente a soma. Tá aí nossa animação, gente. Olha só. Mede 4,
mede 3 e aqui vai medir 5. Porque é justamente essa área aqui, ó. Tá? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado é 16. 16 com 9 dão 25 quadradinhos, que é justamente essa área. Olha como vai caber tudo, olha só. Essa área eu jogo aqui dentro. Essa eu ponho aqui. Essa agora vai caber aqui. E aí me restam esses dois. Novamente, 16 com 9, 25. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado me dá 5 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Valeu? Um abraço. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Então, gente, conforme prometido, eu vou mostrar aqui como você extrai a raiz, para quem está esquecido, né? Uma das formas. Então, na questão 4, eu cheguei nessa situação, raiz de 12.800. O que é que eu vou fazer? Eu vou factorar esse número. Eu tenho 12.800, é um número par. Eu vou procurar dividir esse número e escrever num produto de fatores. Então, olha só, eu busco o primeiro número primo. O primeiro número primo é par. Já que ele é par, ele é divisível por par. Então, eu vou dividir por 2, que dá 6.400. Continua sendo par, divido por 2, dá 3.200. Divido por 2, dá 1.600. Por 2, dá 800. Por 2, dá 400. Por 2, dá 200. Por 2, dá 100. Por 2, dá 50. Que por 2 dá 25. E agora eu não posso mais dividir por 2. 25, não. Eu vou tentar o próximo número primo, que é o 3. Só que o 25 não é divisível por 3, eu pego o próximo número primo, que é o 5. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. E aí eu terminei de, digamos, fatorar o número 2.800. Significa dizer, gente, que se eu multiplicar todos esses números aqui, eu retorno para 12.800. Então eu posso escrever assim, como um fator de multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Agora eu vou juntar de 2 em 2 porque eu quero a raiz quadrada e vocês vão entender por quê. Se eu juntar de 2 em 2, esse grupo aqui, 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, 4. É a mesma coisa. Junto esses dois, 2 ao quadrado. Esse daqui
2 ao quadrado. Esse daqui, 2 ao quadrado. Aí eu tenho um 2 aqui que sobra, que não forma par. Então ele vai ficar só, sem expoente 2. E 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Aí eu pego isso tudo aqui, que é a representação do número 12.800, e coloco na raiz. E agora, gente, tudo que tem 2 eu vou cortar, porque tem índice, tem expoente igual ao índice. É raiz quadrada, eu tenho um 2 aqui, eu não preciso colocar esse 2. Então eu vou cortar, porque quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. E quem é a raiz de 4? 2. Então eu vou cortar tudo que tem 2, porque toda raiz de um número ao quadrado é o próprio número, vocês já sabem disso. Então quando eu extrair esses números daqui de dentro que tem expoente 2, eu vou ficar com algo mais ou menos assim, parecido com isso. Eu vou ficar com isso aqui. E eu ficando com isso, eu deixo dentro dessa raiz, que eu não posso tirar, esse 2, que não tem expoente lá em cima. Então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vão dar 16. 16 vezes 5 vai dar 80 a raiz de 2. Valeu? Só um lembrete aí, mas dá uma olhada nos conceitos do ensino fundamental. Bom, teorema de Pitágoras. Olha só, gente. Imagine aqui meu triângulo retângulo. Eu disse que esse lado mede 3. Por que mede 3? Olha só. Estou admitindo aqui, cada quadradinho desse, uma unidade. Então, eu tenho 1, 2, 3. Aí eu prolongo aqui e formo um quadrado. 3 por 3. Então, a área desse quadrado aqui é esse lado ao quadrado. Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 3 ao quadrado é 9. E 3 é justamente essa medida. Entenderam? Então, olha só. Esse outro lado aqui, ou seja, aqui são os catetos. Certo? Aqui está medindo 4. Então, eu tenho 4 metros daqui para cá. Eu tenho 4 quadradinhos. Pode ser metro, quilômetro, não importa. Eu tenho 4 quadradinhos. E se eu prolongar e formar um quadrado, eu tenho que... A quantidade de quadrados aqui dentro é esse lado aqui ao quadrado. Vê se não é. 4 ao quadrado dá 16. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16. Então, 3 ao quadrado me dão 9 quadrados. E 4 ao quadrado me dá 16 ao quadrado. Então, eu tenho essas áreas aqui, que são os lados dos catetos ao quadrado. E aí, quando eu meço daqui para cá, eu percebo que dá 5. Vocês podem fazer, se tiver algum programa de arte aí, fazer exatamente o que dá correto. Ou até um programa de matemática mesmo, GeoGebra, bem legal. Então, quando mede 5 aqui, 5 quadradinhos. Vamos pensar em metro, que a questão está em metro. Então, tem 5 metros aqui. Se eu prolongo aqui, 5 por 5 metros, quanto é que eu vou ter aqui? Eu vou ter 25. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15, 20, 25. Então, olha só. Por que eu digo que a hipotenusa é a soma dos catetos ao quadrado? Ora, se esse cateto ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, é igual a soma desse cateto ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Quanto é 16 mais 9? 25, que é justamente essa área aqui, ou seja, que é a hipotenusa ao quadrado. E aí eu digo o seguinte, que o quadrado da minha hipotenusa, 5 ao quadrado, que é igual a 25 metros, é a soma dos quadrados dos catetos, é a soma de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Espero que vocês tenham entendido. Aí eu vou, isso aqui foi uma animação que eu fiz, eu vou passar para que vocês vejam que realmente essas duas áreas cabem aqui dentro, que é justamente a soma. Tá aí nossa animação, gente. Olha só. Mede 4, mede 3 e aqui vai medir 5. Porque é justamente essa área aqui, ó. Tá? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado é 16. 16 com 9 dão 25 quadradinhos, que é justamente essa área. Olha como vai caber tudo, olha só. Essa área eu jogo aqui dentro.
Essa eu ponho aqui. Essa agora vai caber aqui. E aí me restam esses dois. Novamente, 16 com 9, 25. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado me dá 5 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Valeu, um abraço, espero que vocês tenham aproveitado bastante.